TV Menorá apresenta De Bem com o Pão. Olá, irmãos! Estamos aqui com o De Bem com o Pão, hoje para conversar com a irmã Wanda, para trazer um pouquinho mais das experiências que ela tem com os materiais e para você aí ganhar, claro, sempre o que os irmãos estão aproveitando, como eles estão aí de testemunho, né, se alimentando dos materiais dessa vasta mesa que o senhor tem aí para nós. São DVDs, são CDs, são livros, tem aí agora aplicativo para o celular e muito mais que a gente pode estar desfrutando, né? Download, a gente pode fazer download de ministrações, de louvores e muito mais. Está aqui hoje com a gente a irmã Wanda. Tudo bom, irmã Wanda? Tudo bem, irmão Marcelo? Tudo bem, povo de Deus? Irmã, nós estamos aqui hoje então para compartilhar um pouquinho mais dos materiais. Vou deixar contigo aquilo que tu sente de partilhar com esse povo aí e levar um pouquinho mais daquilo que o senhor já tem acrescido aí na irmã. E a irmã também está auxiliadora, né, da liderança lá em Passo Fundo. Eu acredito que tem muita coisa para poder hoje nos compartilhar com a gente aqui. Amém. Na caminhada com o Senhor, experiências é o que não nos falta, né? Graças a Deus. E a experiência é o que nos mantém ativos, né? Se a gente não tiver experiência com o Senhor, se a gente não tiver um relacionamento íntimo com o Senhor diário, a gente começa a esfriar, eu começo a esfriar, aí a congregação já não é mais tão legal assim, a gente vai no culto, Deus já não fala mais tanto assim. Então, essa experiência diária com o Senhor, né, que hoje nós, como igreja, né, do Senhor, como corpo de Cristo na Terra, nós podemos ter através dos materiais da editora Vento Sul, através de DVDs, de livros, de CDs, através de todas essas ferramentas, né, que hoje o Senhor nos deu, porque foi um presente do Senhor para essa casa, que é o site Pão de Judá, a TV Menorá, o aplicativo, né, a facilidade que nós temos hoje de em qualquer lugar ter acesso através do nosso smartphone a orações, a ministrações, é um presente do Senhor. E não teria por que Deus nos presentear com tanta ferramenta, né, de tanta forma, se não fosse para usufruto diário, se não for para usufruir diariamente. Então, eu particularmente, eu gosto muito de ler. A minha preferência é por livros. Eu gosto de livro, porque eu gosto de riscar, eu gosto de anotar, eu gosto de pintar de uma cor diferente aquilo que eu não estou cumprindo com o Senhor, aonde estão as minhas fraquezas. Então, eu sou muito adepta, assim, tenho um carinho especial por livros, gosto muito de livros. E eu tenho um carinho... Deixa eu aproveitar aqui, tu fez um gancho muito interessante, deu uma explicação aqui do teu esquema de estudo, que eu achei bem interessante para poder dar como exemplo para o pessoal, né? Então, tu faz quase um índice para ti, né? Tu risca aquilo que tu acha importante, muda a cor, tal, eu uso para dizer aquela que eu preciso rever com o Senhor ou então buscar aí uma prática maior. Esse texto que está aqui refere-se a isso, eu sublinho com essa cor, né? Vou mudar outra cor para aquilo que eu preciso estar aí buscando para intercessão. E assim tu faz esse índice para ti, então, dos estudos que tu faz, seria mais ou menos assim? Não, na verdade não chega a ter essa ordem de cores. Eu anoto aquilo, onde estão as minhas fraquezas, né? Onde estão os meus pecados, aonde eu preciso me consagrar mais, jejuar mais, o que está irregular, não chega a ter uma ordem de cores. Por quê? Porque no nosso dia a dia, no meu dia a dia, né, não sei no dos irmãos, mas eu estou lá na congregação, ou estou assistindo o culto ao vivo, ou estou assistindo uma ministração ao vivo, e vem um assunto. E que é o mesmo assunto que eu já li e que ainda não foi corrigido na minha vida. Então, eu vou lá, pego o material e aí fica fácil de eu encontrar o que eu preciso. Então, seria mais nesse sentido, de eu conseguir encontrar, né? De eu ter uma ordem na minha busca, de eu detectar o meu pecado, a minha fraqueza e batalhar em cima, né?
Seria mais nesse sentido. Entendi, eu achei que... Eu disse, poxa, era um esquema furioso ali, né? De estudo, né? Cada cor para uma situação. Até é interessante daqui a um pouco, né? Se alguém quiser se organizar, uma boa dica, né? De, ó, mais ou menos cada cor eu tenho para um assunto, os que eu preciso... Quem disser, irmão, eu tenho uma fraqueza, preciso buscar mais aqui. Esse aqui eu já sei que superei. Então, já tenho uma ideia para depois facilitar para rever o material novamente, né? Amém. E eu, particularmente, eu tenho um carinho muito especial pelo livro Consagração. Opa. O livro Consagração, o Senhor me trouxe, eu já tinha lido, nós já tínhamos tido, né, a escola de consagração na igreja, e num momento bem difícil da minha vida, assim, quando o Senhor ele nos encontra, né, para nos moldar, e aí ele coloca a mão por dentro e por fora. E aí a gente sente aquela mão do oleiro, né, aquela mão forte do oleiro, moldando por dentro e ainda com situações externas. E aí, num dia de muito desespero, assim, eu fui orar, né, e disse, Senhor, o que eu faço? Onde está o meu socorro? Porque isso é algo que eu tenho muito forte dentro de mim, que o meu socorro está nos materiais, inclusive. Está, assim, no lavar os pés com os irmãos, está, assim, numa oração de um irmão, está em muitos lugares. Mas eu creio que o meu socorro vem de Deus, o meu socorro vem de dentro, né? O Senhor disse a ele, eu vi. E aí eu fui buscar o Senhor, eu digo, Senhor, o que eu faço agora? Aonde que eu busco recurso? Aonde que eu busco ajuda? E o Senhor disse, consagração. E eu, não, consagração não. Eu estou precisando de um cura interior, de um livre-se da depressão, eu estou precisando de um livre-se do medo, eu estou precisando de outro material. Rejeição, dor curável, não é o consagração. Eu já me consagro, Senhor. Porque, para mim, eu me consagrava, né? Mas, como foi muito forte, até fui para a livraria, comprei um livro novo, já tinha apostila em casa, já tinha livro em casa. Eu digo, tá, então... Provavelmente tudo riscado, não dava para riscar de novo, tinha que comprar um novo, né? Outro momento espiritual, né? Seriam outras coisas que eu ia grifar. Fui lá, comprei um livro novo, que é muito bom, né? Quando a gente compra um livro novinho, abre aquele livro e começa... Eu gosto bastante disso. Aí eu comecei a ler aquele livro e eu vi que o Senhor, ele não precisava ajustar na minha vida a consagração em si, que seria o hábito de buscar o Senhor diariamente. Mas o Senhor queria me ensinar com aquele livro, eu senti prazer na consagração e suprimento na consagração. Que o meu suprimento, a minha paz e a minha alegria viria do Cristo, viria de eu ter comunhão com esse ser orgânico e vivo que habita dentro de mim. E não de coisas externas, né? E não de acontecimentos externos e de um fluir externo favorável para gerar alegria. E eu fui constrangida naquele livro ali com... Eu vi que eu me consagrava, eu buscava o Senhor, eu meditava, mas eu não sentia alegria naquilo. Eu não conseguia sentir alegria no relacionamento com o meu marido, que era Cristo. Só aquela questão de cumprir o que precisava fazer. Fica meio assim, né? Exatamente. Uma religião, acredito eu. E eu fui muito constrangida, assim, de não ter alegria na consagração e não sentir o suprimento. E aí eu comecei a confessar aquilo ali como pecado, né? E clamei para o Senhor retirar aquela religião, que eu não queria mais tocar ele como letra, né? Porque eu sei que eu tenho que dar as primícias, então eu dou as primícias. Eu sei que eu tenho que congregar, então eu vou congregar. Eu sei que eu tenho que apacentar os irmãos, então eu vou apacentar. E quando eu me dei por conta que eu estava numa rotina que já estava até confortável. E não era isso que o Senhor queria. Então, eu não conseguia sentir o suprimento daquele maná, a alegria, a tranquilidade de buscar o Senhor pela manhã, entregar para Ele o meu dia e confiar e esperar no Senhor. Então, o livro Consagração, nessa fase da minha vida, foi um marco, assim, e eu tenho um carinho muito especial por ele. E aí tem uma mensagem que fala do redemoinho, né? Que no meio do redemoinho é que Deus fala. Então, quando os ventos ao redor estão todos desfavoráveis, quando está tudo turbulento, é ali que Deus vai falar contigo, é ali que Deus quer ter comunhão contigo. Só que para Deus falar comigo, eu preciso ouvir Deus, né? Então, é um livro que eu tenho um carinho muito especial. Livro Consagração. Então, tá aí a dica da Wanda, né? Justamente como o senhor trabalha realmente de várias formas com a gente. E por isso que a gente tem, gente, ó, livros, CDs, DVDs, livros de vários assuntos, vários temas, a gente tem essa disponibilidade. Tem agora o aplicativo também, que você vai lá, olha, estou precisando de uma oração, eu vou evangelizar, está difícil evangelizar.
Daqui a pouco a Wanda está lá em Passo Fundo, tem muitos contatos, acha uma pessoa lá em Porto Alegre, diz, poxa, Wanda, conversei contigo outro dia, foi legal, e agora eu estava precisando conversar de novo. Como é que a gente vai fazer? Porque eu preciso de uma orientação sobre tal assunto. Fácil, a Wanda disse, entra aí agora no aplicativo, vou te passar uma dica, você ouve essa ministração aí, esse assunto, e depois tu grava no WhatsApp aquilo que tu entendeu, nós vamos partilhando. Olha que facilidade hoje, Wanda, que nós temos usar a tecnologia que o Senhor mesmo fez em prol daquilo que nós temos, né, de sermos servos do nosso Senhor, né? Amém, amém. Eu tenho uma experiência com o aplicativo do Pão de Judá. Um dia, numa manhã, eu fui dar um oi para uma amiga minha. Mandei aquela mensagem diária, né? Nós temos uma mensagem diária que circula no WhatsApp dos irmãos, e eu recebi, e eu encaminhei aquela mensagem para uma amiga minha, que não congrega conosco, né? Enfim, mas encaminhei, e ela me respondeu, Wanda, eu precisava ler o que eu li, e desandou a falar. E aí falou de todos os problemas de relacionamento que ela estava tendo em casa com o marido, e das desconfianças que ela tinha, e das inseguranças que surgiram naquela manhã, e das coisas que estavam passando na cabeça dela. E quando eu recebi, eu pensei, o que eu faço agora, né? Porque é algo complicado. Se é um irmão, né, que já congrega, que já tá ali querendo receber a palavra do Senhor, a gente vai, ministra, apacenta, palavra. E quando ela jogou tudo aquilo ali, né, no WhatsApp, me deu um gelo. E aí eu fui para as orações doutrinárias, né, que tem as orações de leitura. E aí eu mandei para ela e disse, faz o seguinte, eu vou te passar uma oração e tu faz essa oração 2 vezes por dia, né? Sempre dou uma receitinha que nem sei se é do Senhor ou não, mas é só para a pessoa entender que tem que fazer todo dia e mais de uma vez e perseverar. E eu disse para ela, faz essa oração todos os dias, 2 vezes por dia, de manhã e de noite, até o Senhor ajustar o teu casamento. E foi a oração Problemas no Casamento, o Casamento com Problemas, tem um título assim. E alguns dias depois, conversando com ela, ela me disse assim, Wanda, eu não sei o que aconteceu, diz ela, mas o meu casamento hoje é o que nunca foi. Antes dessa oração, está muito melhor do que antes dessa situação pela qual nós passamos. Então, são obras que o Senhor faz, né, em mistério, e usa a multiforme sabedoria dele, com todas essas ferramentas, e sabe qual é o remedinho para cada um, né? Para um, o remedinho vai ser um livro, para outro, o remedinho vai ser uma oração, para outro, o remedinho vai ser o YouTube, para outra oração vai ser um DVD, um série Águia, enfim. Então, quando a gente fica doente, né, um remédio que o médico, né, quando a gente vai no médico, o remédio que o médico medica para mim não é o mesmo que é para ti. Cada um, né, o médico vê todo lá o check-up e dá o remédio, né, que vai fazer efeito para mim. E aí daí a importância, né, de quando as situações chegam, a gente não tem algo por regra, né, por doutrina. Eu preciso invocar o Senhor. Senhor, de todo esse aparato que tu nos deu, né, de toda essa farmácia espiritual, qual que é o remedinho e qual a posologia que vai curar essa alma? Amém? Que benção. Wanda, e nós temos, além do aplicativo, falando em tecnologia, nós crescemos muito também com a questão da TV Menorá. Amém. Essa forma assim de também evangelizar. Eu sei que cada cidade, você está lá alocada em Passo Fundo, né? Passo Fundo já tem assim, uma estrutura de internet boa, porque nem todos os lugares ainda a gente consegue ter. Por mais que a gente diga assim, tem tanta população, mas às vezes não tem, porque a gente sabe que depende de conexão de cabos e isso e aquilo para chegar uma internet boa. Na cidade que tu está lá, está conseguindo assim, ver o pessoal aderir à questão da TV Menorá? A TV Menorá é um caos de oração e jejum, né? A questão de internet não é problema, né? Passo Fundo é uma cidade com estrutura, são raras as pessoas, né, que não têm internet, então não é a falta de estrutura, mas é uma batalha espiritual, né? Mas envolve estar dentro da casa das pessoas, né? Então a gente vê assim, eu toquei nesse assunto, porque a gente vê que muitas pessoas vão para a igreja, como tu tem aí essa função, e eu acredito que tu recebe muitas pessoas, como tu disse desse caso, né, através do WhatsApp, que vem conversar contigo, olha, minha casa está assim, minha casa está desse outro jeito.
Mas daí quando a gente vê assim, muito bem, e quais são os agentes de transformação da tua casa? Como, por exemplo, ó, tu tá trocando pelo menos um pouquinho daquilo que tu assiste que é do mundo pelo que é de Deus, para que a natureza terrena, ou seja, a carne, seja suprimida um pouquinho e entre na natureza divina. Mas como é que eu faço isso? Eu estou indo na igreja assim, mas está mudando teus procedimentos. Por exemplo, TV Menorá. Né? Já está conseguindo assistir um pouco da TV Menorá e menos da outra TV. E aí a gente vê que isso é um processo de convencimento do espírito, né? E que o papel importante que tem, no caso, assim, as lideranças, né? E as auxiliadoras, no caso, que para poder levar essa instrução que eu acredito tem um verdadeiro bloqueio espiritual, que nem tu dissesse, para que as pessoas possam receber que precisam trocar os procedimentos do dia a dia, né, Wanda? É verdade, é verdade. A gente é imediatista, né? E quando a gente busca socorro, a gente quer uma resposta imediata, uma palavra imediata, uma oração imediata que vai fazer efeito imediato. E eu vejo, né, o quanto a natureza humana, né, eu vejo pela minha vida, assim, o quanto é difícil a gente construir uma mudança de atitude, né, uma mudança de procedimento, construir dentro do nosso lar, né, mudar a nossa rotina, mudar um hábito. Às vezes são hábitos entranhados de muitos anos, né? Tem famílias que deixam o rádio ligado o dia todo na notícia, então ali passa notícia, passa música, passa quanta coisa, né? Tem casas que têm o hábito de deixar a televisão ligada o dia todo. E como é difícil entranhar, né, esse hábito de deixar, né, ali o pão de Judá, a TV Menorá, mudar de fato, né, um hábito para ir ver o resultado. A construção do resultado. Amém. Tá aí, estamos compartilhando um pouquinho mais com a irmã Wanda e voltamos daqui a um pouquinho mais, depois do intervalo.